Bom dia, turma abençoada de Jesus. Vamos para mais um estudo, né? Ezequiel, capítulo 22 ao 25. E no verso 3 ele fala: ai da cidade que derrama sangue e faz ídolos para si mesma, para se contaminar. Né? A gente vê que o problema da humanidade é o abandono de Deus, né? Abandonar as coisas de Deus e trocar ele por aquilo que não é nada. E mais grave ainda, é quando esse povo que faz isso é o povo dele. É o povo separado, é o povo escolhido, né? Se você ler Deuteronômio 7, 6 e 7, você vai ver que Deus escolheu o menor povo da terra, né, para manifestar a glória, e carregou esse povo e abençoou esse povo. E agora ele fala da cidade. E Jerusalém, capital do Reino do Sul. O Reino do Norte vai ser levado cativo pelo Império Assírio, vai ser espalhado entre as nações, vai perder a sua identidade, vai virar um povo pagão, gentio. E o Reino do Sul vai ser levado depois, no ano 589, 590, para a Babilônia por Nabucodonosor, e vai haver 3 deportações. E Ezequiel está na Babilônia, mas Jerusalém ainda não havia sido destruída. E ele profetiza contra a cidade, fala, ó, cidade sanguinária. Verso 6, ele fala dos príncipes, dos cabeças, dos anciãos. O prazer deles agora é derramar sangue inocente. Esse povo perdeu a identidade, para mais nada eles prestavam. Os ídolos e o derramamento de sangue vai trazer a maldição, e os cabeças estão todos contaminados. Você vê no verso 6, desprezam os órfãos e as viúvas. No verso 9 ele fala, comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidades. Como que o povo de Deus chegou nesse nível? E se nós não acordarmos, a igreja também chegará nesse nível. Verso 12 fala lucro, usura, dinheiro, extorsão do pobre. Verso 15, Deus fala que vai espalhar eles entre as nações. Judá para a Babilônia e Israel espalhado entre as nações. E infelizmente, em vez deles contaminarem as nações com aquilo que é bom, assimilaram o mundanismo das nações, né? Esse povo está sendo rejeitado, porque não cumpriu o chamado. Deus está rejeitando e vai tratar com eles de uma forma muito dura. Porque o que eles fizeram, só o falar é abominável. Verso 26 ele fala contra os sacerdotes. Verso 26 ele está falando, os sacerdotes não fazem diferença entre o santo e o profano. Não? O nome dele é escarnecido no meio de todo mundo. Né? No verso 28 ele fala que os profetas proferem só mentiras. Deus buscou um homem para entrar na brecha e não achou nenhum. Deus tinha esperança de alguém interceder ainda, voltar para ele, mas não tinha nenhum. Tudo contaminado. Profetizam só mentira. Deus põe nomes proféticos, Jerusalém e a Samaria, Olá e Olibá. Olá, que é Samaria, fez um santuário para adorar o bezerro de ouro. E Olibá, que é Jerusalém, profanou o templo. São nomes proféticos de 2 prostitutas que deitaram no Egito. E a primeira era pior, e Deus achou que a segunda, Olibá, não ia seguir o caminho de Olá, porque pior do que a outra ele fez. E as duas que deitaram com seus amantes, os assírios, povo daquela terra, e agora ela ia ser levada pelo seu amante, o assírio. Olá, Samaria é levada pelo rei assírio. Normalmente levava cativo mulher, criança e homem de 20 anos para baixo, o resto eles tiravam a pele da pessoa viva. Esse é o Império Assírio. Quando Jeroboão assumiu o Reino do Norte, ele botou um bezerro de ouro e uma tenda para adorar esse bezerro em Betel e em Dan, para que o povo não descesse a Jerusalém para adorar o Senhor. E em Jerusalém, que era a casa de Deus, que Deus tinha uma expectativa que aquele povo não se contaminasse, não adiantou. O primeiro problema é excesso de dinheiro. Salomão deixou todo mundo podre de rico. Segundo, Salomão adquiriu 1000 mulheres, perverteram o coração de Salomão e levaram Salomão a construir santuários para os deuses dela e até sacrificar filho a Moloque. E o povo assimilou aquela cultura estava impregnada neles, né? O reino foi dividido por causa disso. Roboão e Jeroboão seguiram os caminhos das nações. Então essas 2 mulheres, que Deus prefigura a cidade de Samaria, que é a capital do Reino do Norte, e Jerusalém, a capital do Sul, serão levadas pelos seus amantes, né? O Império Assírio e depois a outra pelo Império Babilônico. Não prestaram mais para nada, o sal ficou sem sabor, a luz foi apagada. E no verso 13, Deus fala que o caminho das 2 era o mesmo, todas as 2 prostituindo, tanto Samaria como Jerusalém. No verso 24, Deus fala que o mal vem do norte e vai levar cativo as mulheres, as crianças. Eles levavam as mulheres e as crianças para a escravidão, e os de 20 anos para baixo. Costumava castrar o cara e colocar ele de eunuco no palácio. Esse era o juízo, né? O julgamento de Deus em cima do povo dele.
No verso 30 ele fala, essas coisas te acontecerão porque te prostituíste com teus ídolos, assimilasse a cultura dos gentios. Deus fala agora do castigo da luxúria, da prostituição, será passada pelo fogo. No 24:14 ele diz, eu, Senhor, farei assim, não voltarei atrás. Eu vou fazer exatamente do jeito que eu estou falando. Deus vai usar o profeta de novo, a mulher dele vai morrer e ele fala para não chorar por ela, nem gemer por ela. Isso ia acontecer também com o povo de Israel, e eles iam ser levados, não ia tempo nem de gemer e nem de lamentar os seus mortos. E a mulher de Ezequiel morre. Impressionante como que Deus faz, né? E através da vida do profeta, ele estava mostrando tudo aquilo que ia acontecer com aquele povo. No verso 21 ele diz, fala a eles, que eu profanarei o meu santuário, que era objeto de bênção, será objeto de espanto, a destruição. Se você for em Israel, se você vê o tamanho das pedras, é algo surreal. Então, embaixo do templo de Herodes, existe o templo de Salomão, ruínas. E se você for lá, você pode entrar por baixo do templo e ver os alicerces desse templo, que virou um montão de ruínas por Nabucodonosor, que virou objeto de espanto para todas as nações. E assim encerramos o nosso estudo de hoje. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus.